Nós estamos aqui na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que tem, né, como responsabilidade fazer a regulação do setor aquaviário e bem como a fiscalização do setor aquaviário. E nós temos, especificamente nesse campo, nós temos uma norma de resíduos que procurou tratar a questão do lixo, né, oriundo das embarcações. Chega uma hora que ele não tem mais, né, como armazenar nada, que ele tem que descarregar o lixo, né? Mas não existe obrigatoriedade de ser no ponto A, B ou C, né? Ele pode escolher em que lugar ele vai, dentro de um processo operacional dele, vai deixar o lixo e que forma ele vai deixar. Na verdade, o que se produziu, né, o setor, ele responde exatamente como um setor doméstico, ou seja, você tem uma unidade residencial, você produz um lixo, né, e que esse lixo entrega uma rede coletora, né? Então, mal comparando, né, ou bem comparando, nós fizemos a mesma coisa, quer dizer, nós nos inserimos, né, ou inserimos o setor aquaviário no mesmo processo. A embarcação não deixa de ser uma residência, vamos pensar assim, né, uma residência móvel, né, onde se produz um lixo pelo próprio funcionamento dela, tá, de diversas formas. E existe uma instalação portuária, que na verdade faz parte de uma rede coletora, lógico, ela por si só ela não esgota o lixo, né? Ela recebe o lixo e, de forma adequada e ela faz a destinação desse lixo para um local apropriado. Então, qualquer tipo de lixo, né, pode e deve ser coletado na instalação portuária, desde que você tenha, que essa é a grande diferença, você tenha o prestador de serviço. Ou seja, você tem aquela empresa, né, que se cadastrou, que se credenciou para fazer aquela coletagem. Então não existe, assim, do ponto de vista prático, né, não existe nenhum impeditivo, né, o processo está estabelecido, né, e esse lixo ele é levado para um local adequado e ali, né, ele pode ser reciclado, pode ser, entendeu, reutilizado, ele pode ser, né, tratado de forma adequada. Então não foge muito desse processo de coleta de lixo que a gente tem domiciliar. Só que o lixo de embarcação, e eu citava um exemplo, né, ele requer um cuidado mais, né, ou requer mais cuidado do que o lixo domiciliar. Tem uma parte dele que é enquadrada como lixo domiciliar, né, mas tem uma outra parte que é considerada até como né, de caráter perigoso, né. Então, apenas o que diferencia um pouco é a natureza, né, desse lixo, que é um lixo muito mais diversificado do que o lixo domiciliar. Mas eu acho que o processo é um processo, para compreensão, né, é um processo basicamente semelhante ao processo, né, de um lixo de uma residência, enfim. E a pergunta que se pode fazer, né, é que será que as embarcações jogam lixo no mar? Com certeza a gente sabe que jogam, né? E a resolução da ANTAC, a resolução 2190, ela exatamente veio, né, obrigar o setor para que o setor consiga lidar com esse problema, né, no seguinte sentido: receber o lixo na embarcação antes ou mesmo que ele vá ser lançado no mar. Então a resolução ela nasce até no momento complicado, onde a gente tinha uma perspectiva, né, de uma gripe aviária que tinha um índice de letalidade alto. E nós sabíamos que um dos veículos, né, do vírus causador da gripe, um dos veículos é o lixo da embarcação. Então nós traçamos um plano de contingência para lidar com o lixo, evitando então assim que o lixo pudesse trazer o vírus. E descobrimos que nós não tínhamos um instrumento regulador, ou seja, não existia um elemento de força que obrigasse o principal agente de movimentação portuária, que era a autoridade portuária, fizesse o controle desse lixo. Então, na medida em que nós fazíamos os planos de contingência para os portos, nós percebemos a necessidade de editar essa regulação. E essa regulação nada mais simplificadamente falando, do que botar a responsabilidade em cima dos agentes portuários. E então a questão não era só, né, esse lixo, né, que de diversas formas, se não é coletado pela estação portuária, né, ele é jogado no corpo hídrico, né, sem a mínima responsabilidade. Então a resolução hoje, né, tem 2 anos de sua vigência,
né, nós fizemos recentemente um levantamento, não só das questões de coletagem de resíduos dentro das estações portuárias, mas fizemos um levantamento do setor e o resultado foi extremamente positivo, né? Hoje a gente tem até um arcabouço muito mais abrangente, que é a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela, é interessante também, que ela foi editada no momento em que a política estava sendo editada. E nós fizemos uma reflexão na ocasião, se essa resolução nossa, né, iria muito contribuir para, né, a política. E hoje o resultado disso aí é visível, né? A maioria dos portos hoje não só tem um corpo de técnicos que consegue entender, consegue fazer a leitura das questões ambientais, como consegue focar nos problemas ambientais. Então, a coleta de resíduos hoje é feita, isso é uma modelagem do setor, ela é feita por prestadores de serviços, são empresas que que não são nem pequenas nem de grande porte, e que são cadastradas, credenciadas e cadastradas junto à autoridade portuária. Então, acontecia também que essa prestação de serviço já existia de uma forma incipiente, mas você não tinha o conhecimento, né, desse prestador de serviço e nem a forma como ele prestava o serviço. Então, hoje a gente tem não só esse conhecimento, essa identificação do prestador de serviço, como a gente tem mais ou menos uma formulação de como isso é feito. Quer dizer, o interessado se dirige à autoridade portuária, apresenta o seu serviço e a autoridade portuária homologa na medida em que ela percebe, que ela verifica, em que ela analisa, ela homologa aquela prestação de serviço na forma como foi proposta pelo interessado. E isso é interessante porque deu uma certa flexibilidade, já que a gente tem uma legislação, uma convenção internacional que pedia que o setor, vamos dizer assim, né, que o setor portuário fizesse essa prestação de serviço. Isso é incorporado também na nossa legislação nacional e a gente aí conseguiu, né, estabelecer um procedimento regular, eficiente, eficaz de coleta de resíduos de qualquer espécie. Agora, nem todo prestador de serviço, né, coleta todo tipo de resíduo. Tá? Dentro das zonas, vamos dizer assim, especialidade de resíduos, né, a gente tem os prestadores prestando às vezes serviço para um ou dois tipos de resíduos. Mas enfim, entre oleosos e secos, nós temos hoje uma gama boa, né, de prestadores de serviços. Inclusive, nós temos, por delegação da Marinha, nós temos a responsabilidade de fazer o cadastramento também desse prestador de serviço no site da INMA, que é exatamente para dar ciência à empresa de navegação aonde ela pode tirar e o que ela pode tirar. Então, assim, em resumo para vocês, né, hoje nós temos a mesma preocupação, né, que todo mundo, que o mar não vire lixo, não é isso? E que não seja jogado, né, no mar aquilo que se pode ser recolhido, pode ser reutilizado, pode ser reciclado, assim, interno numa instalação portuária. Então acho que o resultado, assim, nós não temos ainda a perfeição do processo, mas o resultado eu acho satisfatório, plenamente satisfatório. O grande segredo de lidar com a questão ambiental talvez aí é uma opinião minha, torná-la a mais simples possível, né? Ou seja, que as pessoas não se assustem, não é, com as questões ambientais, muito pelo contrário, né, que ela já e vive cada vez mais uma rotina no dia a dia da gente. A própria política de resíduos já mostra isso, né? A reutilização, enfim, a política de reversa. Então, é o nosso dia a dia, é o desperdício que a gente, né, faz, enfim, é o consumo de energia que a gente, né, precisa controlar, enfim, é o lixo que a gente precisa, antes de jogar ele, né, mesmo que no local adequado, que a gente precisa reduzir. Né? Então, tornar essas questões umas questões bem de fácil compreensão e de fácil utilização, né, por todos nós. Então, eu acho que, na verdade, eu não diria que seria até um grande desafio, é uma coisa que a gente vem conseguindo construir, não é, dentro da casa. É um desafio que vem sendo, né, vamos dizer assim, sendo alcançado, vem sendo, né, conquistado. Né?